Eu vejo que nós estamos num momento muito especial enquanto humanidade. É, eu até nessa temporada na Índia, eu iniciei falando sobre esse fenômeno que se está dando durante esse ano de 2026. É uma divisão de realidades, uma divisão no tempo. É como se durante muito tempo, durante um tempo incalculável, indescritível, Milênios. Assim. Talvez, não sei nem mensurar, Tá. nós estivéssemos trilhando uma única estrada, as mesmas crenças fundamentais, a mesma visão de mundo, as mesmas ideias sobre certo e errado, né? Mas é como se agora nós estivéssemos bifurcando essa estrada. E cada vez mais nós estamos nos distanciando. É como se duas frequências estivessem surgindo a partir de uma única. E convivendo paralelamente ao mesmo tempo. Convivendo paralelamente ao mesmo tempo, mas não se tocando. A cada dia que passa, quem vai se estabilizando numa dessas frequências ou num desses caminhos, começa a se distanciar do outro. Então começa a haver um distanciamento dessas duas frequências básicas. Ou seja, seria como se tivessem duas linhas do tempo. Então é como se uma galera vai viver numa terra, uma realidade, e a outra numa outra terra com uma outra realidade. Como água e óleo. Nossa. Que não se misturam. Você até encosta, você até sente o impacto da aproximação, mas não se mistura. São duas realidades, como se tivessem duas dimensões coexistindo simultaneamente no mesmo espaço-tempo. Aqui, agora, é como se eu estivesse vivendo num mundo, você está vivendo em outro, e a gente pode até interagir, a gente pode até conversar, mas nós não nos tocamos no núcleo, no interno. Você não afeta o meu mundo interno e eu não afeto o seu mundo interno. Nossa, que perfeito. E qual seria a diferença entre essas duas linhas do tempo? Uma é... Porque, pelo que eu entendi, está totalmente relacionado com o interior das pessoas. Mas se a gente expressar o externo através do interno, o que vai mudar? Uma linha do tempo, qual é a diferença de uma para outra? Uma vai vibrar majoritariamente no medo, que é a frequência que tem regido a humanidade há muitos milênios. Talvez essa estrada única, que agora começa a se bifurcar, Sim. tenha na sua essência o medo da escassez, o medo de que vai faltar, da onde nasce a necessidade de controle, da onde nasce a insegurança, da onde nasce a comparação, da onde nasce a inveja, da onde vem o apego, da onde vem a cobiça, da onde vem o desespero pelo poder, pela dominação. A outra frequência é a da confiança, que podemos também chamar de manifestação. É quando você está tão pleno de confiança que as suas necessidades são atendidas imediatamente. Nossa. Você pensa e acontece. Você tem um problema, a solução surge. Você pensa em alguém, aquela pessoa liga para você. Você tem necessidade de alguém para realizar algum trabalho para você, aparece. Então estamos falando... As sincronicidades. A sincronicidade é um dos elementos dessa frequência ou dessa realidade que vibra na confiança, que vibra na manifestação. Então estamos falando de um ajuste cognitivo, estamos falando de um ajuste emocional,
Estamos falando de um ajuste físico, inclusive. O seu corpo, o seu emocional, a sua mente vai estar vibrando na frequência da manifestação ou mais notoriamente na frequência do medo. Sim. E o que está acontecendo agora, nesse momento, é exatamente essa divisão. Então, tem muitas pessoas sendo atraídas por uma frequência, enquanto outras pessoas estão sendo atraídas por uma outra frequência, como se tivesse uma força maior puxando. E essa força que está puxando foi construída ao longo de toda uma vida através de pensamentos, palavras e ações. Nossa. Atos Caramba. e omissões. Atos e omissões. Atos Boa. e omissões. Então, nós estamos num tempo de colheita daquilo que estivemos plantando ao longo da nossa vida. Então, essa divisão eu sinto que começou mais nitidamente ali em 2020. Certo. Na crise sanitária. Na crise sanitária, que foi um sintoma de um fenômeno cósmico, o início de uma revolução de consciência profunda que agora começa a chegar, então, no seu ápice. Começa a chegar no seu ápice. Começa a chegar. Começa. Não chegou ainda. Começa a chegar. Essa divisão na linha do tempo, essa divisão de realidades é o prenúncio desse ápice, que vai ser, obviamente, muito amplificado com a inteligência artificial, muito amplificado aí com essa tecnologia, novidade, inclusive biológica, essa biotecnologia que traz longevidade, que traz mudança na nossa estrutura. Rejuvenescimento, cura de doenças que até então eram impensáveis, Então, nós estamos realmente num momento de total disrupção. É completamente diferente. Eu estou chamando de revolução de consciência. Sim, mas essa revolução de consciência, ela tem o seu lado positivo, mas ela também tem um lado negativo, né? Parece que o homem, ele fica querendo brincar de Deus e mexer nessa linha do tempo. Quando você fala de rejuvenescimento, é isso. É a pessoa não aceitar as etapas da vida. Uma etapa de uma pessoa mais velha, com certeza ela tem inúmeros benefícios versus a etapa de uma pessoa mais jovem. E o homem querendo brincar de Deus, diminuindo, alargando essa linha do tempo, pode ser uma revolução, uma parte negativa dela, não? Olha, eu vejo que, inclusive, a própria inteligência artificial, ela está trazendo algo tão inédito, tão transformador, que nós não temos ainda a mínima ideia de como nós vamos nos configurar enquanto sociedade humana. Então, eu estou dizendo assim que essa revolução de consciência pode sim ser muito positiva ou pode ser muito negativa. Então, esse momento é uma escada para subir, mas pode ser uma escada para descer, e muito. Então, eu tenho dito para os meus alunos que sem inteligência espiritual para poder conduzir essa inteligência artificial, nós corremos um risco muito grande, até mesmo de extinção. Nossa, perfeito. Caramba, mas aí o que fez abrir essa nova realidade? Eu entendi que tivemos porque você falou que a gente sempre vibrou a humanidade por muitos anos, teve uma realidade só. Uma realidade. Aí, de repente, uma nova realidade começou a emergir, que foi a partir daquele evento que a gente passou alguns anos atrás. Mas o que mais fez essa nova realidade emergir, de repente, para nós? Essa opção? Sim. Olha, eu que tenho um background da tradição védica, Sim. É uma raiz, uma herança que eu trago. Eu sou um yogi de uma
tradição védica, milenar da Índia, a gente tem estudado os ciclos do tempo e temos o conhecimento do Parivartan. É uma palavra estranha, né? Um pouquinho diferente, é uma palavra em sânscrito. Parivartan. Que significa transição. Olha Transição planetária. Aqui no Ocidente, especialmente no Brasil, algumas tradições têm falado sobre transição planetária. A gente fala demais aqui. Vocês falam sobre isso aqui, né? Sim. É algo esperado, é algo que já estava designado, haviam previsões com base em textos sagrados antigos que falavam sobre isso. Isso também determinada pela astrologia, por cálculos astrológicos muito sérios e importantes. Então tem influências diversas, porém, eu aqui na minha simples interpretação, né, dos fatos, eu vejo que isso se acelerou com a criação do digital. Foi a transferência do analógico para o digital, né? E a criação da internet. Né? Aí houve esse aceleramento e especialmente a amplificação da informação. Certo. Né? Então, hoje nós estamos sendo bombardeados de informação e não sabemos nem o que fazer com tanta informação. Por todos os lados. Tanto conhecimento por todo lado. E só nos resta mesmo desenvolver essa capacidade de administrar esse conhecimento. Né? Temos que ter alguém aqui, tem que ter alguém aqui habitando esse corpo em condições de utilizar tanto conhecimento. Nossa, entendi. Esse Parivartan seria a transição para a Golden Age, né? Para a era do ouro, digamos assim. Na verdade, é como se fosse nos kardecistas. Vivemos uma idade de trevas, né? Uma idade, né, de ausência de valores espirituais, ausência de valores humanos. Vivemos o que nessa tradição se conhece como Kali Yuga. Onde a gente estava, né? É onde nós estamos ainda. Estamos. Isso vai durar muito tempo. Muito tempo. Não vai acabar agora. Não vai acabar. E é longo. Um pouco mais. É longo, muito mais. Muito mais. Né? Mas aí estamos trabalhando, né? E eu falo estamos, tem um exército de anjos, um grupo de almas, né? Todos nós aqui, muitos de vocês aí que estão nos assistindo, né, estão nesse serviço de cooperar para criar um microclima, né, criar um parênteses dentro dessa era de escuridão. E assim, então, essa era de ouro, essa era de paz, de harmonia, existe essa possibilidade. Mas isso não é para o todo. Isso é para aqueles que estão podendo, nesse momento, entrar na sintonia da confiança, da manifestação. Para quem está nessa frequência. Para quem entrar nessa frequência. Essa microbolha, tanto de encarnados quanto desencarnados, que você até falou que anjos ajudam e tal, está criando co-criando uma nova realidade para essa turma que está disposta a enfrentar o desafio de evoluir espiritualmente. Exatamente. Dentro da Kali Yuga, a gente consegue criar tipo uma nova realidade. Uma nova realidade de luz, de paz, de amor, de prosperidade, de alegria sem causa, desde que a alma tenha essa disposição de encarar o desafio de evoluir, que significa enfrentar as suas imperfeições, aceitá-las e transformá-las, né? Porque essa evolução é sinônimo de autorresponsabilidade com a humildade. Então, autorresponsabilidade e humildade são aí os elementos, é o sabão, é o detergente que vai fazer a gente limpar os nossos maus karmas, vai limpar aí os traços passados dos nossos equívocos,
dos nossos erros, das nossas falhas, para a gente conseguir realmente, então, dar um Evoluir. salto evolutivo. Essa seria a Satya Yuga? Satya Yuga, É isso. exatamente, Então, a que é Satya uma Yuga idade de verdade, onde os valores espirituais estão presentes. Que valores são esses? Verdade, amor, paz, né? Harmonia, saúde. Ou seja, porque você falou que na tua filosofia chama Parivartan, certo? Sim, Na filosofia ali dos kardecistas é a transição planetária. perfeito. E muito se fala também do Apocalipse na Bíblia, para quem é cristão. Que daí a tradução não é tipo destruição, tal, é revelação. Então, revelação ela conversa com verdade, certo? Certo, então se a gente olhar, né, para todas as grandes tradições, quer seja então a tradição védica, a tradição cristã, a cabala, não importa em que lugar do mundo tenha se manifestado uma tradição espiritual, existe um denominador comum falando desse momento, falando dessa divisão de realidade, falando dessa grande transição, dessa grande transformação que nós estamos vivendo. Nossa, entendi. Aí você falou que a inteligência espiritual vai ser importante nesse momento. Sem ela, não temos como sobreviver, não temos como atravessar essa que pode ser considerada também uma provação para nós, enquanto entidades humanas em evolução nesse planeta. Né? Então, de tempos em tempos, é como se nós, seres humanos, nos deparássemos com desafios que nos leva a acordar determinados recursos internos. Então, por exemplo, sabemos através aí da antropologia que aproximadamente 70 mil anos atrás, nós tivemos um grande desafio que nos levou a desenvolver a cognição, o intelecto. Sem essa cognição, nós não teríamos atravessado o desafio que surgiu naquele momento. Sim. Agora nós estamos diante de um outro grande desafio civilizatório. Caramba. E só vamos conseguir atravessar essa prova da civilização se nós desenvolvermos inteligência espiritual. Sem ela, impossível. Nossa. Impossível. Essa é a minha leitura. Olha, por onde eu vejo, por qualquer ângulo que eu olho, eu não vejo ser possível atravessar sem desenvolver. Essa visão mais ampla. O que é essa inteligência espiritual? Isso, eu ia te perguntar isso. É olhar para além das crenças, é olhar para além dos dogmas, é olhar para além de um quadrado, né? Quer seja ele religioso, quer seja científico. Esse é um momento de ampliar a visão, de olhar além da caixinha, além daquilo que nos foi entregue como sendo uma verdade absoluta. É hora de rever os nossos conceitos, inclusive sobre certo, sobre errado, sobre verdade, sobre Deus, sobre tudo, sobre tudo. Questionar tudo. Questionar tudo, nós temos que estar abertos. Então é um momento para uma inclusão radical das diferenças. Como O que assim? você quer dizer com inclusão? É abrir o nosso coração Para quem é diferente? para quem é diferente, para quem pensa diferente, porque ele pode estar vendo um ângulo do quadro que nós não estamos vendo. Nossa, entendi. Sabe, então essa disputa entre direita e esquerda, entre bem e mal, é muito primitivo. É muito primitivo, sabe? E está chegando esse momento para a gente ir além desse primitivo. É um convite para nós olharmos mais amplamente. Parar de julgar o próximo? Para de julgar e de poder olhar aquilo que está se passando por trás dessas manifestações, às vezes até mesmo destrutivas, violentas, mesquinhas. Procurar olhar realmente que ali tem uma alma se expandindo e que às vezes está machucada, às vezes está precisando agir
de uma forma mesquinha ou violenta como um grito de socorro, porque não está dando conta da dor que está vivendo, né? Então é um momento para a gente olhar mais amplamente. Mas da mesma maneira que lá atrás, né, milênios atrás, o homem desenvolveu essa parte cognitiva, essa inteligência espiritual agora vai ter que ser desenvolvida, correto? Correto. Correto. Agora vamos dizer que tem aqui 2 linhas do tempo, né? Quem desenvolver vai viver na confiança, vai conseguir continuar a caminhada por aqui. E quem não desenvolver? O que vai acontecer com essas pessoas? Olha, Seja as pessoas ou as almas? pois é, vão estar vibrando numa densidade tão grande, que vão precisar mesmo de muito amor, de muita compaixão, né? Para poder realmente permanecer com um mínimo de conforto. Nossa, senão pode ter um colapso. Colapsos. A gente vai ver muita gente quebrando internamente, muita gente deprimindo, muita gente se exaurindo, muita gente entrando em doenças mentais, né? Que hoje a psicologia, a psiquiatria classifica como psicose, como crise de ansiedade, como depressão, ou TDAH. pânico e tantas outras coisas, né? Mas, na verdade, isso são sintomas desse desajuste interno. Então, TDAH, por exemplo, eu sinto que é um sintoma de uma capacidade sensitiva, é uma capacidade mediúnica, ela tem uma antena parabólica que ela não está sabendo usar. Entendi. Não está sabendo administrar um dom, não está sabendo administrar um poder da alma. Nossa. Por quê? Porque ela está sintonizada com o medo, então ela está presa dentro de um sistema de crenças que não permite que ela veja além e não dá chance para ela nem encontrar ferramentas, nem conhecimento adequado para ela lidar com esse dom e aprender a usar esse dom a favor dela. Sensacional, entendi. Então, ou seja, o que você está falando é que a humanidade, por muito tempo, ela teve todos esses sintomas. Sim. E aí, só que está chegando um momento agora que não vai dar mais para a humanidade ficar empurrando com a barriga igual todo mundo sempre fez. Exatamente. Sabe? Eu tô com uns probleminhas aqui, outros ali, eu tô com... A pessoa tá com uma arritmia cardíaca, ou tá com uma depressão, tá com uma ansiedade. Mas ela vai jogando e fala assim, não, o mais importante é o meu trabalho, eu preciso pagar minhas contas. Eu sinto que nós estamos sendo colocados assim num beco sem saída, sabe? Estamos sendo colocados na parede para revermos nossas escolhas. Não vai dar mais para adiar. Não dá mais para adiar uma mudança de visão, de comportamento. E que envolve uma desconstrução de um sistema de crenças. Por isso que não é tão fácil. Foi o que você trouxe. Você falou, nem sempre vai ser possível. É positivo, nem sempre é a revolução bom. Da consciência. A revolução da consciência. Porque, veja bem, meus amigos, crescimento real não acontece dentro de uma zona de conforto. Não acontece. Não existe crescimento real, expansão da visão. Não existe crescimento espiritual dentro de uma zona de conforto. Você é friccionado, porque você precisa rever mesmo seus apegos, rever suas crenças, precisa rever as suas escolhas. Né? Então, nós estamos sendo provocados. É um momento de provocação. Então, eu sinto que 2026, que foi o início então da sua pergunta, toda essa volta, né? Estamos analisando, né, o cenário. Para poder chegar, então, na conclusão de que esse é um momento de provocação para que possamos, então, nós nos afinarmos com uma ou com a outra frequência que de realidade. Estamos já construindo ao longo de muito tempo.
Que agora está colapsando uma nova realidade. Agora está colapsando essa realidade que a gente vem construindo há muito tempo. Qual é o ticket que eu vou pegar, pai? Eu vou no trem do medo ou da confiança? Exatamente. Do amor ou do medo, né? Isso. E se você avaliar a sua vida hoje, você vai identificar isso que nós estamos falando aqui. Se você avaliar a sua vida, faz uma avaliação séria, Sincera, honesta. sincera, honesta da sua vida, todas as áreas da sua vida. Olha para o seu trabalho, olha para a sua relação com o dinheiro, olha para as suas relações afetivas, olha para a sua sexualidade, olha para as suas relações de amizade, olha para as suas relações familiares, olha para a sua relação com o seu corpo, com a saúde, olha para a espiritualidade, que você vai perceber esse influxo que te leva a revisar as suas escolhas, suas decisões, que não dá mais para ficar em cima do muro, Sim. não dá mais para servir a dois senhores. Ou você serve ao medo, ou você serve à confiança. Ou é o amor, ou é realmente o medo. Confiança e amor são dimensões de uma mesma coisa. Tá? Então eu digo às vezes medo e confiança, e às vezes medo e amor. Porque confiança e amor são dimensões de uma mesma frequência. Como assim? Se você puder explicar melhor essa questão do medo e da confiança com o amor? O amor tem muitas dimensões. Tá. Né? Assim como o medo tem muitas dimensões. O que você quer dizer com muitas dimensões? Aspectos. Por exemplo, uma dimensão do medo: controle, insegurança, dúvida. As ramificações do medo. Ramificações. Tá? Então, o amor também. Perdão, compaixão, empatia, confiança. Formas de se Entendi. manifestar o medo e o amor. Formas de se manifestar. Formas de se manifestar. É isso. Então, às vezes eu falo, né, que onde existe medo, não pode haver amor, ou não pode haver confiança. Ah, sim. Não pode haver perdão. Não pode haver compaixão. É E água e vice-versa. óleo mesmo, né? Sim. São duas coisas distintas, percebe? É como se o medo anulasse não só o amor, mas como todas as suas ramificações. Todas as suas ramificações. Caraca. Caraca, muito bom. E então, mas aí você falou que uma das coisas principais é as pessoas mudarem as crenças. Sim. E aqui no Lean a gente costuma muito analisar de onde vieram as crenças. E aí, o que você acha que está por trás da construção desse sistema de crenças que a humanidade adquiriu com o passar de tanto tempo? Crenças, inclusive, que fundamentam o medo, que fundamentam a sustentação dessa frequência. Perfeito. Tá? O medo é o combustível para esse sistema continuar operando. Exatamente. Isso. Quem que construiu esse sistema, entende? Tipo, Sim. por que ele tá presente na nossa vida? Isso vem de uma interpretação equivocada de princípios religiosos. Na base está, né, uma religião que eu chamo de horizontal. Por que horizontal? Porque é uma religião criada pela mente humana para atender necessidades sociais, e que foi sendo manipulada ao longo do tempo para poder controlar, para poder dominar. Ou seja, pessoas vibrando na frequência do medo desenvolveram crenças que vêm sendo alimentadas, que vêm sendo nutridas até os dias de hoje. E isso está cada vez mais se tornando insustentável. Ao mesmo tempo que tem um grande grupo de almas cada vez mais prisioneiro desse sistema de crenças, tem aí um grupo que já está percebendo a infantilidade, está percebendo até a ingenuidade, né, de determinadas crenças. Como, por exemplo, um Deus punitivo. Como, por exemplo, um Deus, né, que te castiga. Né? Por exemplo, essa ideia tão equivocada, né, de que você tem que temer a Deus. Tanto que fala, né? Eu sou temente a Deus, as pessoas falam. Eu sou temente a Deus, que no mais profundo
Está lá a crença básica do olho por olho, dente por dente. Esse Deus é uma projeção da nossa criança, sabe? Então, estudando mais profundamente, a gente vê que o ser humano, ele é refém de uma representação mental de Deus. É uma criação mental. Só que esse Deus não é o Deus. Não é o Deus, não é real. Não é o Deus Sim. verdadeiro. Não é o Deus verdadeiro. Só que grande parte da humanidade, dos 8 bilhões de seres humanos, né, ou não acredita em nada, ou acredita nessa representação mental, nessa imagem desse Deus, né, criado, então, né, pela mente humana para exercer domínio. Foi criado pelo medo. Não foi criado pelo amor. Não foi criado pelo amor. Foi criado pelo medo. E o medo tem como base a necessidade de controlar, de dominar. Caramba, eu nunca tinha ouvido por essa ótica aí. Foi um jeito de adestrar a humanidade. Adestrar a humanidade, exatamente. Então, sabe que eu também sou psicólogo, né? Sim. Estudei psicologia, e na época que eu estudei psicologia, nós aprendíamos sobre condicionamento e descondicionamento através de um ratinho no laboratório. Hoje não pode mais, hoje é proibido, né? Ainda bem que conseguimos dar esse passo, né, na evolução. É que não temos precisa mais animais. Né? Não precisa mais, a gente já é, né? Mas antigamente era assim que a gente aprendia. Como que fazia? Né? Privava o ratinho de água. Sim. Ele tinha que ficar com sede. Né? E aí, quando ele estava com muita sede, ele está lá dentro da gaiola, quando ele se aproximava do comportamento que você queria, dava uma gotinha de água para ele. Nossa. Aí ele ia se condicionando. Se condicionando. Você quer remover um condicionamento? Quando ele chega perto do comportamento que você quer extinguir, dá um choque. A dor vai fazer com que ele evite de repetir aquele comportamento. Então, nós somos condicionados com reforços, com gotinhas de água, né? E com choques. Nossa. Todo o nosso sistema educacional é baseado nessa teoria de Pavlov, essa teoria da psicologia comportamental, né? E nós fomos tão domesticados nessa visão que a gente simplesmente repete isso mecanicamente. Né? Quando o seu filho não faz o que você quer, você pune tirando o amor, retirando a atenção. Não é assim? Sim. Né? Então, reforço e punição. Reforço e punição. Você faz o que você quer, você dá presente. Você aplaude. Você ama. A professora da estrelinha na escola, no caderno. Não faz o que você espera, você... Castigo. Você castiga. Nas relações afetivas, como é que funciona? Como é que funciona se a sua namorada, se o seu namorado não atende às suas expectativas? O que você faz? Cara brava, 2 dias sem falar. Cara brava, 2 dias sem falar. Isso é você não dar o amor. É não dar o amor, é a retirada do amor como forma de castigo, como forma de punição. Então percebe como nós todos somos condicionados nesse sistema? É tão intrínseco assim. Às vezes a pessoa nem faz por mal. Porque ela já foi condicionada desde o nascimento. Sim. Porque ela aprendeu com a mãe, aprendeu com o pai. É uma geração passando para a próxima, sem nem perceber. Foi para a escola, o sistema educacional usa o mesmo método. Sim. Então isso está introjetado. Se o seu namorado, sua namorada, não atende suas expectativas, meu bem, vamos no cinema? Ah, hoje não, hoje eu não tô afim. Uhum. Vamos amanhã. Amanhã a pessoa já se fechou, não quer mais saber. Porque ela ficou chateada, porque não teve ali o seu desejo atendido naquele momento. Daí vem o imediatismo, né, mestre? Aí já vem outros elementos, né, que vão se somando a esse condicionamento básico de punição, castigo e recompensa.
Mas aí como que seria o certo a se fazer? Por exemplo, porque mesmo que a gente tenha esse raciocínio, pessoas à nossa volta, ou mesmo crianças, vão se comportar de maneiras não considerada educada ou não sei o quê. Como seria o certo a se fazer? Dar limites com amor, com acolhimento. Né? Então, é poder realmente aceitar que o outro não está dando aquilo que você espera, mas você não precisa puni-lo por isso, você não precisa castigar por isso. Você pode reconhecer, inclusive, as limitações do outro, as imperfeições do outro. Né? Então, voltando aqui para o exemplo que é tão natural dos relacionamentos afetivos sexuais, né? Se você quer quer namorar, e o seu companheiro não quer, né? Acolha. Compreenda que não é pessoal. Não é pessoal. Ele, ela, nesse momento, está vivendo um momento que não está podendo se abrir para você. Isso não é motivo para você fechar o seu coração. Não é motivo para você retirar a sua atenção, retirar o seu amor. Então, estamos trabalhando para que duas correntes de aquiescência se encontrem. Então, quando você me diz sim, eu digo sim. Quando você diz não, eu respeito o seu não. Sim. Eu não fecho meu coração para você por isso. Eu respeito você. Dá ainda mais amor. Eu dou mais amor. Até porque talvez você esteja num mau momento. Está precisando de carinho, está precisando de acolhimento. Está precisando ser visto. Só que o problema é que a chave que você falou é que a gente toma tudo como pessoal. Tudo que acontece de acordo com as pessoas agem conosco, a gente acha que é porque foi algo contra nós. Mas não é. Tem tudo a ver com a pessoa, não com quem está recebendo. Maurício, nunca é. Nunca é pessoal. Nunca é. Só que a gente se acha tão importante que a gente acha que a gente é o centro do universo. Exatamente. Que todo mundo age de acordo com o nosso comportamento. E não é. O outro está na viagem dele, está na projeção dele, tá imaginando, no mundo interno dele, está imaginando que você é tal coisa. Não é. Quem faz isso na gente é o ego, certo? É o ego. Da onde ele surgiu? É um ego desfuncional. Tá. É um ego adoecido, que precisa de cura, que precisa de tratamento, né? Que precisa ser educado de acordo com o Dharma. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. A gente está cavocando, né? É uma palavra em sânscrito, né? De vez em quando eu solto uma ou outra, assim, né? Dharma é a lei universal, é a lei do amor, é a ética universal, é aquilo que é correto, né? E que está ali descrito em livros sagrados, porque isso foi uma transmissão feita por sábios há milênios. Então nós temos sim manuais de como nos libertar do sofrimento. Existe o caminho. O manual do bom viver. Existe. Está ali nos Vedas. É uma transmissão feita aí há milênios. Então, para isso, temos que realmente estudar. Temos que estudar. Mas existe o manual de como se autorrealizar, de como não se perder nos labirintos das emoções, né? De como realmente transcender o sofrimento. Então, o ego precisa estar alinhado ao Dharma. Ele precisa ser educado. Ou seja, passar por um processo de cura, de transformação, porque o nosso ego está adoecido, ele está psicotizado. O nosso ego está preso nessas crenças sobre certo, sobre errado, sobre pecado, sobre tantas coisas equivocadas. Sim. Né? E precisando dessa cura. Né? O ego, ele é um instrumento, ele é um veículo. Nós precisamos de um ego para nos movermos no mundo.
Ou seja, não é que a gente tem que eliminar o ego. Não tem como. Ninguém vai conseguir Não eliminar. existe isso, porque o ego é mediador entre o mundo interno e o mundo externo. Todo mundo precisa de um ego para se mover Certo. no mundo. Só que o ego tem que estar realmente alinhado com a verdade maior. Ele tem que estar a serviço do coração, tem que estar a serviço de Deus, tem que estar a serviço do Supremo, Que seria o Dharma. o Dharma. É tipo um propósito, o Dharma, então? É o propósito universal, é o propósito maior, é o propósito da alma, é o programa de realização da alma. Não o meu individual. Não, é o maior, né? É uma lei universal, Tá. né? Então, existem leis, né? Assim como tem aqui no mundo, tem lei do trânsito. Sim. Se você fere as leis, você tem a carteira presa, você é punido e etc. Mesma coisa no universo. O universo também tem as suas leis. Tem suas leis. E quando você fere, você cria um mau karma. Essa outra então, palavra aí, exato. né? Vamos entrar agora nisso. É uma outra palavrinha aí, né? Que é muito utilizada, inclusive, dentro desse universo espiritualista, New Age, mas eu considero que a grande maioria interpreta equivocadamente. Total. Isso. Né? Por quê? Equivocadamente. Por que as pessoas veem o karma como algo negativo? Como certo? uma dívida, né, de sofrimento, como uma punição, né, como uma obrigatória colheita de uma coisa negativa, como um castigo. Como se eu tivesse feito algo errado ou nessa vida ou numa passada que agora eu tenho que pagar por isso. E não é nada disso. Não é isso? Não é isso. Não é isso. O que é, então? O karma é uma ferramenta refinada, é uma ferramenta pedagógica, refinadíssima, que a existência utiliza para te colocar no caminho certo. Nossa. Mas se você puder aprofundar mais? Sim, né? Por exemplo, eu estou aqui diante de uma dificuldade. Vamos supor que eu tenha um mau karma, porque existe o bom karma. O bom karma ninguém questiona, né? Quem está feliz, quem está prosperando, quem está com saúde, quem está com tudo dando certo. Quem está no flow da vida. Quem está no flow da vida, né? Não tem o que reclamar, né? Tá. Mas quem está numa bad trip, né? Quem está numa viagem ruim, quem está sofrendo, quem está com dificuldade financeira, quem está tendo dificuldade nas relações afetivas, quem tem problema familiar, quem não consegue arrumar o emprego que deseja, quem não está ganhando o dinheiro que gostaria de ganhar, né? Então se questiona. Então existe um mau karma. Ok, sim. Só que esse mau karma que foi construído por mim, Autorresponsabilidade. através de pensamentos, palavras e ações, eu fui tecendo esse chão por onde eu estou pisando agora, e esse chão é uma oportunidade para eu aprender. Então posso dizer que o karma é uma dívida de aprendizado. Eu só estou repetindo uma situação negativa porque não aprendi o que eu tinha que aprender. Caraca. Eu não aprendi o que eu tinha que aprender. Eu estou repetindo na lição. Então, se a pessoa se vê caindo repetidamente no mesmo buraco, repetindo situações negativas, é porque ela não aprendeu alguma coisa que ela precisa aprender. E essas situações negativas vão se repetir, e vão se repetir, e vão se repetir, a ponto dela ou se abre para aprender, se abre para a humildade de reconhecer que tem algo que ela está falhando, que precisa consertar, que ela precisa aprender, ou ela vai realmente perder o sentido da vida. Ela vai querer se matar. Ela vai querer se suicidar. Ou ela vai quebrar emocionalmente. Vai querer tirar a própria vida, né? Pode chegar nesse estágio, porque ela perde a fé na vida. Ela se torna cética em relação à possibilidade de se livrar dos problemas. Perde a esperança. Perde a esperança. Nossa. Perde a esperança. Por isso que falam que a esperança é a última que morre. E é verdade. É verdade. É verdade. Quando ela perde a esperança, ela perde a fé na vida, ela começa a se suicidar. Nossa. Começa a morrer, começa a se matar. Se entrega para vícios,
se entrega para uma série de emoções destrutivas e Sim. vai se definhando, se autodestruindo, porque ela não consegue enxergar uma saída dessa situação. E a saída qual é? Aprender o que ela ainda não aprendeu. E por isso que essa situação está se repetindo. Nossa. Você até tem uma frase sua que você fala assim: e se boa parte do que chamamos de azar fosse, na verdade, uma lição que a vida insiste em nos ensinar. Exatamente, É é isso? isso. O azar não é o azar. Não existe azar, Nem sorte. nem sorte. O que existe é frequência. Você vibra numa determinada frequência. E com isso você atrai, você manifesta a frequência que você está vibrando. Nossa. É como se eu mesmo criei aquele azar, né? É você Não é que... que tipo, o universo não gosta de mim. Não existe isso. Não existe isso. É você, de Autorresponsabilidade. novo, levando pro pessoal. Tanto, Isso, tanto nos relacionamentos, como tanto no relacionamento com uma pessoa que você está vinculado afetivamente, emocionalmente, ou na sua relação com o mistério, na sua relação com Deus. Né? Então, determinadas situações surgem e você acha que é pessoal, que é contra você. Meu Deus. E com isso você não olha para o básico, que foi você que criou essa situação. Tá se enxergando, Maurício? Pô, acho que todo mundo tá se enxergando nessa. Né? Muito bom, mano. Espero. Caramba. Espero que sim. E o que fazer quando essa divisão, né, essas duas linhas do tempo, medo, confiança, o que fazer quando, por exemplo, quando a gente tá querendo viver nessa frequência de confiança, de manifestação, mas a gente tem uma pessoa dentro de casa, um familiar, alguém muito próximo. Pô, como é água e óleo e não se bica, né? Não se junta. Pô, pode ter o contato e afins, mas o que fazer quando pessoas tão próximas não estão vivendo em duas frequências, sendo que você quer viver? Sabe, Ricardo, que recentemente, na minha escola online, eu tenho uma academia, né? Sri Prembaba Academy. Onde eu me encontro regularmente com os meus alunos e trabalho os mais diferentes assuntos. Todo mês temos aqui alguns encontros. Né? E recentemente eu trabalhei esse tema, que é ajudar sem se perder. Como que é ajudar alguém que você ama sem se perder na miséria emocional? Sem entrar no mundo dela, né? Sem entrar no mundo dela. Isso é passível de aprendizagem. Você consegue desenvolver. Isso é desenvolvido. É uma capacidade. Não se identificar. Para isso, você tem que aprender a gerenciar emoção. Você tem que se firmar nessa frequência da confiança de tal modo que, mesmo que uma pessoa querida do seu lado esteja sofrendo, você não se perde. Você ajuda. Você não sente Você estende pena. a mão. Não sente pena, porque você reconhece que ela está passando o que ela precisa passar. E não é frieza, não é indiferença. É um altíssimo grau de compaixão. Sim. Altíssimo grau de compaixão, que te leva a se manter presente e não se identificar com o drama do outro. Nossa. Você não julga o drama, mas você não entra nele. Você não se identifica com ele. Nossa, Sim. que difícil, hein? Tem um limiar, né? Porque a maior parte que faz isso aí acaba sendo indiferente à pessoa e perde a empatia. É perigoso também, por esse lado. É perigoso, mas essa pessoa que perdeu a empatia, ela não foi bem sucedida no desenvolvimento dela, no treino. Ela não se capacitou ainda. Ela É requer mais treino, requer mais estudo, requer esse desenvolvimento, né, dessa capacidade de ajudar sem se perder, né, de ajudar sem se identificar. Até Entendi. porque se a pessoa estiver em indiferença, ela não vai estar vibrando no amor, né? A indiferença não é uma das dimensões do amor, como É a uma gente estava dimensão falando. do medo. Exatamente. É uma dimensão do medo atrelado à raiva. Atrelado à raiva. A indiferença. A indiferença. Ah. Né? Então, existe uma raiva ativa, onde você se expressa, grita e quebra alguma coisa, e tem a raiva passiva, onde você mata a pessoa dentro de você
e não se comunica. Nossa. Você finge que a pessoa não existe. Né? E qual que dói mais? Né? Então... Qual que dá mais trabalho? Imagina, uma pessoa, né, querida, que de repente tem aí uma discussão e ela expressa raiva e grita com você e xinga, né? Ou aquela pessoa que finge que você não existe, né? Ela está passando na rua, ela passa na calçada ao lado, ela não olha para você. Qual dói mais para você, né? Qual dói mais para você? Né? Acho que é a indiferença, né? Eu acho. É. Eu acho que a indiferença dói mais até do que a raiva ativa. Então, a raiva passiva, que é essa atrelada ao medo, a raiva junto com o medo, que é a indiferença, ela acaba machucando mais até do que a raiva ativa. Porque pelo menos a raiva ativa dá a chance de você Ter a sua tréplica, né? ter sua tréplica, você Sim. falar e... A passiva meio que você corta. E Você aí não tem corta. como resolver. É. Caramba. E voltando lá à ideia da divisão entre as duas linhas do tempo, quando realmente acontecer, porque você falou que a gente está só nesse início desse processo, quando isso realmente acontecer, qual que é a visão que você vê? As pessoas literalmente não vão mais nem se enxergar? Não vai ter contato ou existirá um Não, contato? sim, tem contato, sim. E isso não está longe não, viu, Maurício? Não é algo para acontecer daqui a alguns anos. Eu estou falando que isso está se dando aqui em 2026. Né? Então não seria como se tivesse aberto uma realidade paralela? Assim? É isso? Mas a gente continua em contato. Continua. Continuamos em contato, continuamos nos relacionando, porém existe essa clareza, né, de que são frequências completamente distintas e você vai internamente se afastando. Entendi. Internamente se afastando. O que pode, sim, com o tempo, vir a resultar também, né, num reposicionamento da sua rede de relacionamentos. Sim. Claro. Claro. Sim. No longo prazo No isso longo aconteceria. prazo, você não vai ficar ao lado de pessoas que estão vibrando tão diferente de você. Entendi. Naturalmente vai se separar. Igual água e óleo se separam Naturalmente você vai como que criar uma nova rede de relação, uma nova família. Entendi. Então, mas é porque talvez então o conceito da transição planetária que as pessoas costumam abordar seja ainda um pouco diferente disso. Porque muito se fala em que nós hoje vivemos numa Terra de 3 dimensões, na 3D. Sim. E que nós estamos indo para uma Terra 5D, com uma dimensão acima. E que para essa dimensão acima só iriam essas pessoas que realmente estão aptas, meio que fosse a separação do joio e do trigo. Então que algumas pessoas vão ter que desencarnar, vão acabar indo para uma Terra que seja mais primitiva, ou vai para um outro planeta com um outro tipo de vida mais primitiva, e essas pessoas vão para um lugar, para essa nova Terra, né? A nova era. Como que você vê isso? Eu não vejo isso. Você não vê desta maneira? Não. Eu vejo que aqui esse nosso planeta é a escola. Nós estamos numa escola de amor. Nós estamos aqui para aprender a amar, nós estamos aqui para isso. E essa divisão vai fazer então com que a gente possa, inclusive, acordar uma dimensão ainda mais profunda da compaixão. Né? Porque nós vamos estar vendo tantas pessoas ao nosso redor sofrendo, e sofrendo tão profundamente, né, que vai exigir uma doação, vai exigir um serviço, vai exigir uma caridade, vai exigir esse aprendizado de dar sem se perder em profundidade. Como assim? Em profundidade? Vai precisar que a gente amplifique essa nossa capacidade de dar sem se perder. Ou seja, quem evoluir ainda vai ajudar os que não estão evoluindo. Exatamente. Que aí acaba no fim todo mundo evoluindo. Exatamente. É mais ou menos aquela coisa, tipo, se 50% mais um evoluírem, naturalmente 100% evoluem. Nós vamos puxando os outros. Cada um vai puxando, vira uma corrente. Vira uma corrente, vamos puxando, um puxando o outro. E não é impondo
E não é na viagem do ego, da vaidade espiritual, que nós temos supremacia e que vamos, então, ajudar os pobres que estão abaixo de nós. Os pobres coitados. Pobres coitados. Essa pessoa está precisando de ajuda. A pessoa que pensa assim, ela está perdida no medo e na vaidade, está perdida, né, nos seus mecanismos de proteção, está vibrando na dor. Né? Vira um ego espiritual. Não, vamos ver um crescimento da humildade. Vamos ver um crescimento da verdadeira caridade, do verdadeiro serviço. Nós vamos ver o nascimento de verdadeiros bodhisattvas, Kshitigarbha, que é uma qualidade de almas que vão naqueles lugares onde tem sofrimentos profundos para prestar auxílio, sabe? Assim como tem aqueles médicos sem fronteiras, aqueles enfermeiros sem fronteiras que vão lá naqueles lugares de tanto sofrimento, onde as pessoas estão se matando, onde tem guerras, para poder levar um alimento, para poder levar um remédio, para poder levar, né, ali um auxílio, sabe? Isso vai surgir cada vez mais, esse tipo de alma, que vai ter essa qualidade de empatia, de compaixão. Certo. E você, quando a gente falou do karma, você relaciona o karma também, que a gente não abordou essa questão, com destino. Eu queria entender por que o karma e o destino estão relacionados e se realmente existe um destino já pré-definido, um futuro pré-definido. Essa é uma boa pergunta. Você acredita em destino? Você acredita em destino? Eu não. Eu prefiro acreditar que eu crio o meu próprio destino. Então, eu acredito. Você acredita? Eu acredito que já tem obviamente, mas tem um livre-arbítrio, né? Eu não posso ficar esperando ele chegar. Essa é a pergunta. De $1 milhão. De $1 milhão. Eu vejo, assim, muitos buscadores questionando isso. Né? Eu tenho trabalhado em diferentes países do mundo, tenho alunos de mais de 35 países, né? E todos eles carregam essa pergunta. Né? E por isso que eu acabei escrevendo esse livro, né? Que eu isso, é um lançamento, né? Agora, em agosto. Isso, está perfeito. Destino, o poder do karma. Destino. Esse livro contém a resposta para essa pergunta. Caramba! Mas se a gente puder dar um spoiler. Um spoiler, né? Por cima ali, né? Um spoiler. Então, existe, então, um destino que foi criado por nós mesmos, né? Então, é uma somatória dos nossos pensamentos, palavras e ações. Ou seja, nós plantamos algumas árvores, né? Então, tem aí algumas árvores programadas para dar frutos, certo, que nós vamos ter que dar conta desses frutos, dessas árvores que nós plantamos, né? Mas existe a possibilidade de nós escolhermos como lidar com esses frutos. Nós vamos aprender também através dessas lições que a vida está nos dando a mudar muitas vezes o nosso destino. Então, o destino é passível de mudança. Existe uma combinação entre algo que já está definido e aquilo que pode ser modificado. Nós não somos reféns de uma programação, de um passado. Esse passado pode ser ressignificado através das nossas escolhas. E é por isso mesmo que acontece com muitos de nós, de às vezes estamos ali achando que existe um destino escrito nas estrelas, e aí, num outro momento, a gente se percebe sozinho, né, tendo que construir, né, uma escolha, tendo que encontrar, né, uma resposta para um desafio da vida que depende de uma decisão, né? Então, que depende aí de uma escolha, de um livre-arbítrio. E então, existe esse casamento entre algo que já está traçado, que já está definido, e o nosso poder de escolha.
É como se Então as duas respostas estariam certas? As duas respostas estão certas. Existe destino e não existe. É tipo... Exatamente. É bem... Existe o destino, mas você pode transmutá-lo, você pode transformá-lo através das suas escolhas. Existe a possibilidade de uma intervenção no destino. Tipo, é como se tivesse possibilidades de destinos. Possibilidade de destino. Então, aqui no livro eu dou um exemplo de uma moça que tinha ali um destino programado pela família, né, que queria que ela fosse, né, uma administradora de empresas ou que fosse uma advogada, que tinha ali um trabalho específico, mas ela mesmo tinha vontade de ser artista. Ela queria ser artista. Tá. Existia um destino programado para ela, mas ela teve então ali que fazer uso do livre-arbítrio, do poder de escolha, que não é tão simples, para poder então fazer aquilo que ela queria. E aí surge então uma outra pergunta. Mas isso, então, que acabou acontecendo já não seria o destino? Então. Eu sempre penso nisso. Essa é uma questão, né? Tudo isso eu estou abordando nesse livro. Esse livro está muito, realmente interessante. Incrível. Está incrível. Está sendo um lançamento seu, né? Um lançamento. Inclusive, esse canal aqui, ele só existe porque quando eu era mais novo, eu li o seu livro Propósito. Uma época que eu estava sem propósito, estava trabalhando só em prol do dinheiro, como, sabe, num banco, mercado financeiro, e eu queria achar alguma coisa que eu fizesse da minha vida que eu não sentisse que aquilo era um martírio, que aquilo era, sabe, quase que aquela coisa, nossa, de novo, segunda-feira, terça-feira. E o grande desafio depois disso foi encontrar esse propósito. O primeiro é você entender que isso existe. Depois você vai testar várias coisas até uma hora que você fala, caramba, agora não é mais um sofrimento o meu trabalho. Agora é uma diversão. Agora eu faria até que se fosse... que eu não ganhasse dinheiro, eu gostaria de estar fazendo isso que eu faço todo dia. Óbvio que o dinheiro é uma delícia vir junto também, né? Sabe, Maurício, que eu agradeço muito, né, por ter sido o canal dessa mensagem, propósito, a coragem de ser quem somos. Sim. Né, que esse ano, inclusive, está no seu aniversário de 10º ano, faz 10 anos, mais de 500 mil livros vendidos aqui no Brasil, né? E que tem mudado o destino de muita gente. Eu recebo muitos feedbacks, muitos testemunhos de pessoas que encontraram alegria de viver, encontraram uma motivação para acordar de manhã por causa desse livro, né? Porque entenderam que o GPS da alma é o propósito. O propósito é o GPS da alma. Nossa. E a alma veio aqui para realizar alguma coisa. E se você não sabe o que você veio realizar, você não tem alegria para acordar de manhã. E esse livro Destino é uma continuação. É uma continuação. Do propósito. Nossa, que legal. É uma continuação, porque agora nós vamos um pouquinho além. Então, primeiro você aprendeu sobre o propósito, né? Aprendeu a reconhecer qual é o seu propósito, o que te motiva a acordar de manhã, exatamente como você descreveu. Se não precisasse ganhar dinheiro, o que você faria? Isso. Você faria isso, né? E ainda melhor quando isso te dá dinheiro, né? Só que não é a causa do teu trabalho, ele é uma consequência. É uma consequência. E aí, a partir daí, você vai aprender a tecer o seu destino. Vai aprender a usar esse conhecimento sobre o karma para poder pavimentar a estrada de volta para o reino dos céus dentro de você, para a morada sagrada. E aí damos mais um passo nessa jornada de autoconhecimento. Como que o karma está relacionado, então, ao destino, se a gente conseguir um pouquinho mais além? Sim. O nome do livro é O Destino, o Poder do Karma, né? Exatamente. Como que a gente consegue relacionar ambos os termos? Porque o destino, ele é criado pelo karma. Né? Karma também pode ser compreendido como ação. Né? É, sim, então, uma dívida de aprendizado
é um instrumento pedagógico que te coloca no caminho, mas que é o resultado de uma ação. Ação. Tá? Então, essa ação, uma ação após a outra, quer seja pensamento, quer seja palavra, ou quer seja o ato em si, né? Um após o outro, vai construindo esse tecido que chamamos destino. Então, quando você está se percebendo repetindo uma situação que você não gosta, né, que não te faz feliz, uma situação destrutiva, ou seja, se você se percebe, então, vivendo um mau destino, um destino ruim, você precisa, então, transformar o seu karma. Você precisa transmutar o seu karma. E para isso existe metodologia. Metodologia. E essa metodologia que eu estou ensinando aqui nesse livro. Muito bom. Entendi. Muito legal. A gente olhou a questão individual, né, agora. Mas aí eu gostaria de a gente fazer um exercício também de olhar a questão como no coletivo da humanidade. Porque nesse quesito do destino, quando a gente ouve, igual você estava falando da questão da nova era, da Kali Yuga, muitas vezes as pessoas falam, pô, já estava escrito que tem os ciclos. Então, como que, se a gente for olhar, se já está escrito o ciclo da humanidade como um todo, já existe esse destino ou nós temos também livre-arbítrio coletivo? Existe uma tendência. Tá. Né? Então, imagina, tem aqui uma tendência e às vezes até uma determinação. Está previsto que agora, quinta-feira, vai chover e vai esfriar. Vai cair a temperatura. Vai. Isso. Tá? De novo. De novo. Isso foi construído. Isso é o destino. É o destino. Tá. Como é que você vai reagir a isso? Eu não vou sair de bermuda e chinelo. Não vai sair de bermuda e chinelo. Sair agasalhado. Vai sair agasalhado. Exatamente. Para evitar uma friagem, para evitar um resfriado. Vou avisar os meus pares para que eles possam ultrapassar esse momento de uma maneira adequada, assim como eu. Mesma coisa, você não vai sair reclamando, brigando com a natureza, brigando com o meteorologista ou brigando com o clima. Com a menina do tempo, né? Por quê? Por quê? Porque é estúpido. Não faz sentido. Não faz sentido. É infantil. É infantil. É infantil, não tem sentido. Né? Então você aprende a navegar. Então, ok, existe aí uma idade de trevas, de escuridão, que nós precisamos aprender a atravessá-la. Existem meios para atravessarmos bem. Existem maneiras para atravessarmos a escuridão de forma confortável. Entendi. De forma confortável. Eu falei, tá lá, tudo isso tá no manual. Tá no manual. Que nos foi entregue pelos grandes sábios de outrora, pelos rishis, tá lá nos Shastras, né? Tá lá na Bhagavad Gita, tá lá nos Brahma Sutras, tá lá, tem algumas coisas que estão na Bíblia, está dentro daquilo que conhecemos como Sanatana Dharma, que é a religião eterna, que são os conceitos eternos, que não estamos falando da religião horizontal, estamos falando da vertical, que é o caminho de religação com a verdade maior que transcende os limites. Sanatana Dharma, que é aquilo que não muda com o tempo. É uma verdade que não está sujeito às mudanças do tempo, circunstância, lugar. É eterno. Né? Bom, muito bem. Então, esse destino, ele é construído passo a passo. Passo a passo. Mas aí me fugiu aqui a pergunta. O coletivo. Então, o coletivo. Isso. Coletivo somos... imagina um barco que tem várias pessoas remando. O nosso trabalho de remar influencia no todo. Sim. Então, o seu processo pessoal está intimamente relacionado com o coletivo.
Então, é a soma dos processos pessoais que está gerando esse karma coletivo. E você só se liberta da influência do karma coletivo na medida em que você dá conta do seu karma pessoal. Então é possível se libertar do karma coletivo. É possível você se libertar da influência do karma coletivo à medida em que você consegue transmutar o seu karma pessoal. Então, por exemplo, você vive aqui numa cidade onde existe muita insegurança, porque tem muita violência, Sim. porque tem muito assalto, porque tem muito roubo Muita e etc. desigualdade. Muita desigualdade, Muito etc. estresse. Muito estresse. Mas é possível que você transmute o seu karma pessoal a ponto de você receber um convite para trabalhar num outro país, num lugar onde não tem essa mesma insegurança, onde não tem essa mesma violência. Ou mesmo ficar na violência aqui, mas sem medo, né? E não ser pego por ela. E não ser pego por Porque ela. daí você não vai atrair a violência. Lembra da pra água você. do óleo? Aham. Lembra das frequências que não se tocam? É possível estar aqui e você ficar invisível para a violência. Sim. Como se você usasse o manto da invisibilidade. Tipo, a gente chamou aqui já algumas vezes uma médium que chama Suzy Mariá. Conheço a Suzy. Conhece? Já estive no programa Então, dela. e ela conta pra gente que ela faz tudo a pé em São Paulo, coisas longe uma da outra. E aí a gente fala, e às vezes de noite, ela é uma mulher, fala, pô, você vai andar sozinha à noite? Ah, eu ando, eu não tenho medo. Mas nunca aconteceu nada? Não, nunca aconteceu nada. E eu vou lhe dizer... É como se fosse um manto da Maurício, invisibilidade. que eu também ando. Ah, é? Eu ando também. Eu ando também e ando tranquilamente. Então... Né? Porque eu não tenho esse medo. Caramba, eu não consigo tenho esse sair na medo. rua, cara. Já morro de medo. Entendi. Então, aí você acaba atraindo essa realidade pra você. Atrai. É mais ou menos a divisão da linha do tempo que É você tá isso. mostrando. É isso. Entendi. Semelhante atrai semelhante. Nossa. Então, se está vibrando no medo, você vai atrair pessoas com medo e muitas vezes, por medo, a pessoa se torna violenta. Uhum. Né? Então, a gente percebe que a violência, ela nasce do medo também. Entendi. Vai estudar mais profundamente a violência. O que você vai encontrar? Muito medo. Exato. Muito medo. Ninguém é violento se estiver no amor. Não. Vibrando no amor. Não. Meu Deus. Entendi. Então, ou seja, a importância de a gente estudar esses textos antigos e entender os grandes sábios que dizem mais ou menos para onde que está caminhando a Terra e a humanidade é para a gente saber exatamente isso. Pô, tá... agora a gente vai entrar num mar aí meio revolto, as ondas vão estar grandes. Então, pô, vamos botar uma vela melhor, já vamos se preparando para a gente remar melhor nesse barco, nesse Exato. mar. Eu diria mais do que isso. Esses ensinamentos antigos, eles contêm, então, as chaves, contêm os conhecimentos que te possibilita estar preparado para essas tormentas. Ah, sim. Então, eu estou falando de um manual, de uma metodologia para transmutação do mau karma, por exemplo. Eu estou falando de uma metodologia para educar o seu ego, de acordo com o Dharma. Eu estou falando de um processo de autotransformação. Isso é possível. Existe metodologia para isso. Muito bom. Só que para podermos acessar, nós temos que ter amadurecido o suficiente, até para procurar por isso. E as mudanças físicas no mundo? A gente está falando de uma questão espiritual, né? Sim. Tanto individual e coletiva. Mas também a gente vê aí, hoje em dia, o mundo sendo impactado por fenômenos geofísicos. Terremotos, Super El Niño. maremotos, Super El Niño. Tá vindo aí, né? O que isso tem a ver? Pode ter a ver com esse momento de transformação interior que a gente vive? Essa transformação interior, ela pode estar impactando um planeta do ponto de vista geofísico também? É assim que eu vejo. É assim que eu vejo. A Terra é viva. É um organismo vivo. Né? E que capta as nossas irradiações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, né? Os nossos sentimentos. Né? Então, estamos interagindo. Existe um intercâmbio
Intercâmbio. Então, o interno se reflete no externo. A Terra responde aos nossos impulsos internos. Então, ela está reagindo a essa transformação. Está reagindo a essa transformação. É por isso que você fala que você propõe uma visão de que a crise que chamamos de econômica ou política é na raiz espiritual. Se você puder se aprofundar nisso. Sim. Boa. Se nós olharmos para fora, nós vamos ver crises das mais diversas, não é? E nós temos uma tendência, devido exatamente à limitação da nossa percepção, a enxergar somente o externo, né? E olhando para o externo, nós vamos ver uma crise social, nós vamos ver uma crise política, nós vamos ver uma crise econômica. Tá certo? Certo. Porém, esse é só o sintoma. Existe um denominador comum, né? Que é nós não sabermos quem somos. Daí que vem a crise política, por exemplo. Exatamente. Não sabermos quem somos e não sabermos, consequentemente, o que viemos fazer aqui. É por isso que eu digo que as crises que vivemos, quer sejam elas sociais, políticas, econômicas, né? Vem no dessa mais raiz. profundo, na base, é uma crise espiritual. Nossa. Nós vivemos uma crise espiritual, que é uma crise de identidade. É porque não sabemos quem somos. Nossa. Estamos equivocados a respeito de quem somos. Né? Acreditamos sermos aí crianças carentes, crianças feridas, precisando de atenção, e que disputa com o outro, e que compete com o outro, e que quer a todo custo ser visto, ser reconhecido. Né? Desconectado da fonte, então, que é essa consciência de quem é, da identidade, não somos abastecidos de energia. Energia da fonte, que é o nosso eu verdadeiro. E aí precisamos tirar a energia do outro. E como que fazemos isso? Fazendo com que o outro se sinta menos do que nós. Inferiorizando o outro. E daí então vem aí essas disputas de poder, essas guerras intermináveis. Mas eu também vejo que o fato da gente não estar próximo com o nosso eu verdadeiro faz a gente querer imaginar a nossa salvação através de uma figura externa. Também. Tipo um político. Exato. Né? Hoje também. Então você como você não está dono de si mesmo, não está dono do seu poder pessoal, você quer ser incluído em caixas. Exatamente. Que vai ter alguém que vai poder defender, porque você vai se sentir parte de um todo. Você não faz parte de si mesmo. Você quer um salvador. Você quer um salvador, que às vezes é um líder político, às vezes é um líder religioso, né? Às vezes é um pastor, é um padre, é um mestre espiritual, né? E aí você se fanatiza, você acaba projetando nessa figura a possibilidade da sua salvação, esquecendo que você tem que fazer a sua parte. Não existe libertação sem você fazer a sua parte, sem você transformar o seu karma. Não existe. Não existe salvação sem você fazer a sua parte, né? Que significa estudar, que significa colocar em prática esses ensinamentos. Significa seguir a metodologia e colocar em prática. Aí sim, aí tem caminhos. Para você encontrar essa fonte eterna da vida que te nutre dentro de você. Encontrar verdadeira autossuficiência, verdadeira independência, verdadeira autonomia, o seu verdadeiro poder. Encontrar liberdade. Não, eu concordo 100%. Só que é difícil, principalmente para boa parte da população, entrar em contato com a verdade. Ou são pessoas, né? A gente estava falando antes de começar sobre a desigualdade social. Ou são pessoas que estão lutando ali meio que quase pela sobrevivência,
Ou se a pessoa já tem um pouco mais de condição social econômica, às vezes ela está recebendo ensinamentos espirituais equivocados. Sim. Por exemplo, Jesus nunca quis criar o cristianismo. Pois é. E às vezes a pessoa acha que está ali recebendo aquela palavra de alguma vertente e ele acha que ele está indo em caminho de uma evolução espiritual, mas ele está, na verdade, perdido. Maurício, todos os grandes mestres apontaram para a mesma direção. Dentro. A verdade está dentro. A libertação está dentro. Então, aprenda a olhar para dentro. Você quer encontrar a saída do labirinto do sofrimento? Aprenda a se recolher, nem que seja por 5, 10 minutos, todos os dias. E aprenda a cultivar o silêncio. Aprenda a manifestar a presença. Aprenda sobre o agora, sobre esse momento presente, a sintonizar a sua consciência no momento presente. Uma prática simples, está ao alcance de todos, mas você precisa só parar de se distrair procurando fora aquilo que está dentro. Nossa. É lean, né? Life is now. Life is now. Life is now. Life is now. Ou seja, todos nós podemos fazer isso, certo? Todos nós, independentemente de religião, independentemente de status social, independentemente de nacionalidade, independentemente de qualquer coisa externa. Todos podem. Todos podem acessar o reino dos céus dentro de você. Que está dentro de nós. Dentro de nós. Cara. A felicidade não está fora. Não está fora. Está dentro. Entenda que a felicidade, ela não depende do que você tem. Ela não depende das suas conquistas. Então, tem pessoas que conquistaram bilhões e bilhões e bilhões e são felizes. E tem pessoas que conquistaram bilhões e bilhões e bilhões e são infelizes. E tem pessoas que não têm nada, que moram aí num barraco com piso de terra batida e são felizes. E tem pessoas que moram num barraco com piso de terra batida e são infelizes. Então, felicidade não tem a ver com o que você tem. Tem a ver com... É um estado de consciência. É um estado de consciência. Então, busque dentro. Tem aí Fique em silêncio consigo mesmo. Uma parábola boa, adoro indiana que fala de uma senhora que estava procurando por uma agulha. Ela estava na rua, assim, abaixada, procurando por uma agulha. E aí passou um homem que olhou para essa senhora. Ela chamou a atenção dele por alguma razão, E ele se aproximou dela e perguntou: senhora, o que é que você está fazendo? Eu estou procurando uma agulha. E ele se compadeceu porque ele viu ela já com uma certa idade, com dificuldade para enxergar e se esforçando ali para achar uma agulha. E ele fez empatia e sentiu compaixão e começou a ajudar a senhora, E aí ele procurando, e aí ele pergunta para ela: mas a senhora tem mais ou menos uma noção de onde foi que a senhora perdeu essa agulha, que lugar aqui mais ou menos, para eu poder concentrar aqui, tentar achar? Eu perdi dentro de casa. Aí ele falou: essa senhora é completamente louca. Como assim? Você perdeu dentro de casa e está procurando aqui na rua? Ela falou: igual o ser humano que perdeu a felicidade dentro dele e está procurando fora. Nossa Senhora. Está procurando no templo. Igual você no salário. Que perdeu a felicidade dentro de você e está procurando fora. Nunca vai achar. Nunca vai achar. Nunca vai achar. Que loucura. Então comece procurando dentro. A prática básica que eu ensino chama-se cultivo do silêncio. Opa, vamos lá. Cultivo do silêncio. Você se recolhe, por um instante, você desliga celular, se desliga do mundo lá fora. E é muito importante postura, uma postura correta. Certo. Onde você alinha a coluna,
Porque na coluna, onde acontece essa batalha interior entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, está tudo dentro de você, no seu eixo cérebro-espinhal. Na coluna. Na coluna. Então é importante que a coluna esteja alinhada, a cabeça no prolongamento da coluna, os braços relaxados sobre as pernas, as mãos formando o gesto que mais favoreça o relaxamento e a concentração. Eu costumo usar as mãos em concha, o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, os polegares se tocando. E você não se mexe, né? Então, nesse momento, você fecha os olhos. E enquanto está aí buscando a postura adequada, perceba que você está evocando atenção. Você está evocando a atenção através da consciência corporal. Né? Então, encontrou a postura adequada, que é essa postura confortável, mas na qual você possa manter-se alinhado, ereto. Então, relaxa, não se mova. A quietude do corpo é o princípio da prática. E então, faça respirações suaves e profundas pelas narinas e coloque a sua atenção na respiração. Então, agora, você evoca a atenção através da consciência na respiração. Solte a necessidade de chegar em algum lugar. Solte toda e qualquer expectativa. Permita-se relaxar no momento presente. E aí, estando nesse lugar, você vai para o terceiro estágio dessa prática, que é auto-observação. Assim como se você estivesse no alto de uma montanha, observando o que se passa no vale, você vai observar os pensamentos, as emoções, as sensações, sem julgar, sem criticar, apenas testemunhe o fluxo. Coloque o foco no espaço vazio entre os pensamentos e permaneça aí um instante que seja, criando esse hiato, esse espaço entre você que observa e aquilo que é observado. Aqui vamos ficar alguns segundos apenas, todos juntos. Essa é a base para a prática da meditação. Meditação e autoconhecimento são, então, os instrumentos que utilizamos para a transformação da consciência, para podermos, então, esgotar os maus karmas e construir um bom destino. Nossa. E aí, com esse tipo de prática, a gente começa a descobrir quem somos nós, que foi a pergunta que você falou que é a chave. Exatamente. Você começa identificando aquilo que não é você. Ah, já é um grande... É um grande Você já vai avanço. descartando E coisas. vai descartando. Esse não sou eu. Esse não sou eu. Isso não sou. Até que aquilo que é você emerge, se manifesta. Sabe o que eu achei interessante, mestre? Que normalmente, das outras oportunidades que eu tento meditar, o fato de muitos pensamentos aparecerem, eu sempre me julgava do tipo, caramba, não consigo parar de pensar. Acho que deve ser um problema comum das pessoas. Não consigo parar de pensar. Nossa, não consigo parar de pensar. E você ter falado pra gente reparar os pensamentos antes de julgar que eles não estão parando de pensar, parando de passar. Reparar os pensamentos e principalmente começar a reparar os momentos que não tem o pensamento.
Isso. Essa parte que eu achei a grande jogada. Não se incomode com o fato de estar pensando. Você vai continuar a pensar. Apenas testemunhe o fluxo, apenas assista, sem julgar, sem criticar, sem brigar. Naturalmente, eles vão acalmando. E aí você vai aprender a focar no espaço vazio entre os pensamentos. E aí, devagarinho, você vai sendo atraído para o conhecimento que vai te ensinar até de onde vêm esses pensamentos, por que vêm. E aí você vai, aos poucos, evitando esses estímulos. Você vai aprender a realmente a dominar a sua mente. Mas qual que é o objetivo central? Seria, por exemplo, um yogi, né, como você, que fica às vezes horas meditando. O objetivo central é você ficar o máximo de tempo possível nesses espaços? Em comunhão com o ser. Então imagine assim a mente como um lago agitado, e por estar agitado não reflete a luz do sol nitidamente. Quando o lago se acalma, reflete a luz do sol nitidamente. O sol é o seu ser, o seu eu verdadeiro. E quando você está consciente do seu ser, não existe sofrimento. Você está em Satitananda, existência, consciência e bem-aventurança. Você tirou tudo que você não é de cima. E aí você consegue ver a água cristalina. Exato, é isso. Nossa. E daí com E o esse tempo... que está em cima são os pensamentos? São pensamentos. Mas daí o ponto é, com a prática de você fazer isso um pouquinho cada dia, na matéria, no dia que você, no momento que você não está praticando, qual o benefício? Você vai aprender, né, a se sintonizar com a paz, com a harmonia. Esse é o benefício principal. É você estar em paz, em harmonia. E depois de um tempo praticando esse exercício passivo, você vai levar isso para o seu dia a dia e vai transformar cada mínima atividade nessa mesma prática de atenção, de meditação. Não vai ter mais separação entre a sua vida espiritual, a sua prática interna e o seu dia a dia. Você pode dar um exemplo? Posso. Eu estou tomando água, eu estou praticando atenção. Eu estou totalmente presente, eu estou fazendo mindfulness. Eu estou aqui sentindo a minha mão segurando a caneca, eu estou aqui sentindo a água descendo, eu estou aqui e agora. Eu não estou no passado, eu não estou no futuro, eu estou aqui agora. Sim. Que é muito comum quando a gente não tá no aqui e agora, que você vai perceber isso, que é aquela coisa, puta, será que eu tranquei o carro? Sabe quando você larga o carro, você fala, pô, aí você não lembra. Por que você não lembra? Porque você não tava no aqui, não no agora. Não estava presente, estava viajando no túnel pensando em outra tempo coisa psicológico, ou no passado ou no futuro, e é por onde você acaba se enredando, né, nas teias dos pensamentos. Isso. E acaba criando histórias sobre você, sobre o mundo, e acaba sonhando acordado. Então, às vezes é um sonho bom, porque você conta uma bela história sobre você e sobre o mundo, às vezes é uma péssima história. É como se você estivesse constantemente assistindo televisão, né? Cada hora está num canal, às vezes é um filme de terror, às vezes é um filme de ação, às vezes é um filme erótico, e está lá você, né, assistindo o filme e não vivendo a realidade. Você é um coadjuvante, não o protagonista. Da sua própria vida. Nossa, caramba. Quem é protagonista é o ser externo que você nomeou ele, né? Sim. Que aí você não tá no presente, você não tá no eu sou. Exato. Mas aí, antes de a gente começar a nossa conversa aqui em off, a gente estava falando, você acabou de voltar lá do Oriente, por que lá as pessoas são mais felizes em geral do que aqui no Ocidente, né? Uhum. E aí, por exemplo, eu li um livro recentemente, só que era sobre economia, por que as nações fracassam. E daí o cara pegava o primeiro capítulo e falava, uma nação fracassa porque ela não tem recursos naturais. Daí ele mostrava por A mais B que é possível ser bem-sucedido uma nação mesmo sem recursos naturais. Aí depois levantava uma outra hipótese. Porque ela não tem acesso ao mar.
E ia indo, até que ele chegava no final, que era que uma nação fracassa ou ela é bem-sucedida de acordo com a força das instituições. Tipo, se o judiciário daquele país ele funciona de maneira ética e tal, se as leis são boas leis ou não, e se elas são realmente cumpridas naquele país. Então ele chegava nisso. Só que se a gente agora for olhar por que as nações fracassam no âmbito dessa felicidade, dessa paz interior, dessa maneira de viver, o que seria para você? Eu sinto que é cultura. Eu sinto que é acesso a um conhecimento que te ensina a verdade. E que a felicidade está dentro e não está fora. Né? Então, se você nasce numa cultura onde você é ensinado desde criança que a felicidade está lá fora e que ela pode ser comprada, olha, está dificultando bastante, viu, o acesso. Igual é feito aqui. Você está dificultando bastante o acesso, porque, primeiro, é mentira. É mentira. Estão ensinando uma mentira. Ensinando uma mentira. Você está fazendo com que a pessoa dedique a vida dela a adquirir poder para comprar uma mentira. Nossa. Ela dedica a vida dela a adquirir poder, a adquirir dinheiro para comprar a felicidade, acreditando que ela vai comprar a felicidade. Só que não compra a felicidade. E aí ela vai se frustrar. Ela vai se frustrar. Né? E aí, se ela é ensinada desde cedo que a felicidade está dentro... Nossa, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Desde criança. Desde criança. E as pessoas à volta dela com essa mesma visão de mundo. Facilita, não facilita? Porra. Facilita. Só que essa felicidade genuína, ela não alimenta o sistema. Ela não dá mais ela não dá mais arrecadação de impostos. Então é que está. Não é benefício, né? Então, essa é uma crença que precisa cair. Porque quando você está alinhado realmente ao seu coração, à sua verdade, quando você age a partir da fonte, quando você encontrou essa felicidade dentro de você, você vai ser canal de um propósito, você vai colocar os seus dons, os seus talentos a serviço de algo maior, e isso vai produzir uma riqueza muito maior. Entendi. E você não vai ser dependente dessa riqueza. Você vai prosperar para você e para todos. Ou seja, a arrecadação seria... Porque você não está dependente, porque você não quer segurar aquilo, você não vai ser vítima da avareza para se esconder atrás das suas conquistas. Né? Então você está podendo viver a verdadeira prosperidade, que é ser um canal dessa abundância que passa por você, mas você não precisa retê-la, você não precisa se tornar prisioneiro dela. Existem nações assim neste mundo? Olha, na sua visão? Tem aí um estudo no Butão, onde ao invés do PIB, existe o FIB, que é a felicidade interna bruta. Isso. Nossa, que legal. Muito legal, né? E essa visão está sendo exportada para outros países também. Tem algumas cidades seguindo essa metodologia, colocando em prática essa visão. Mas aí, ou seja, a gente aqui no Ocidente a gente olha para o PIB, o Produto Interno Bruto. Exato. Lá eles olham não para se está crescendo o país. O mundo todo, né, se baseia no PIB, Produto Interno Bruto, quanto que cresceu de dinheiro, quanto que a economia cresceu, mas sem se preocupar se você está feliz ou não. Né? Então tem lá esse exemplo no Butão, onde o indicador é a felicidade. Você está bem? Então você está prosperando. Esse é o ponto. Porque a gente nunca viveu na história da humanidade a gente nunca teve tanto conforto, certo? Se for pegar lá o humano que viveu 100 anos atrás, por exemplo... Ele nem escovava os dentes, né? Não escovava o dente, a medicina era precária, ou, sei lá, o cara não tinha... Várias coisas que hoje a gente tem. Mas nisso, a felicidade decaiu em vez de aumentar. Não é estranho? É estranho, né? Porque nós somos muito para fora e houve essa desconexão com a fonte. Então, ok, foi necessário, foi importante esse domínio sobre a matéria, mas não é o fim da jornada. Temos que encontrar agora o equilíbrio.
entre matéria e espírito. E isso entre o tava- interno e o externo. Nos Vedas estava de que, a humanidade ia olhar muito para o externo e depois ia dar com os murros na água? Não isso, dessa maneira, mas está lá desde do início, então, né, dos tempos, desde quando esses textos sagrados surgiram, que tem que se haver um equilíbrio entre o interno e o externo. Que foi esquecido. Você age para fora a partir de dentro, e não o contrário. E você vê alguma possível solução, pensando na educação mesmo, né? Acho que o grande ponto é a educação das escolas. Você que anda por tantos países, né, dando palestras, ensinando as pessoas a olhar mais para dentro, você vê algumas iniciativas em redes públicas de ensino ou redes privadas de incluírem essa educação espiritual? Tem alguns lugares, sim, né? Vi alguns exemplos na Índia, vi alguns exemplos nos Estados Unidos, vi alguns exemplos na Finlândia. E aqui no Brasil tem um projeto também, né? Que visa levar autoconhecimento, né? Desenvolvimento de habilidades socioemocionais para as crianças do ensino fundamental, porque eu não sei se você sabe, mas já é lei no Brasil, está lá na Base Nacional Comum, né? Esse item, né? O desenvolvimento de habilidades socioemocionais, autoconhecimento. O que falta é preparar os professores para isso. Preparar aí 2 milhões de professores, né, para aprenderem, né? Primeiro, eles se conhecerem. Nossa, E nós mas é temos aí um difícil, hein? projeto, chama Saberes Essenciais, Que legal. e que estamos aí devagarinho levando aí para algumas comunidades, para algumas escolas, e querendo que isso se torne mesmo parte da rede pública, querendo que isso se torne mesmo parte do currículo de todas as escolas do Brasil. Por quê? Porque é a única possibilidade, está na educação das nossas crianças. Porque se a criança não recebe em casa, que ela possa receber na escola. Esse conhecimento que liberta do sofrimento. Esse conhecimento que ajuda ela a aprender a gerenciar a emoção, Entendi. a mediar um conflito, a lidar com raiva, a lidar com ciúmes, a lidar com culpa, a lidar com inveja, e poder ir além e conseguir encontrar dentro dela um poder que transcende tudo isso e criar um bom destino. Nossa, seria o ideal. Mas nesses lugares que você viu isso já em prática, como que era? Sei lá, exemplo dos Estados Unidos ou Finlândia? Tem, por exemplo, nos Estados Unidos que eu vi, é um projeto que leva o cultivo do silêncio para as escolas, para as crianças, né? Então, no primeiro ano, 1 minuto de silêncio antes de iniciar as atividades. Tem todo um estudo que explica o porquê do poder do silêncio, né? Com base na neurociência, com base na psicologia do comportamento, né? Tem todo um porquê, né? Que esse silêncio é tão precioso. Então, 1 minuto de ouro, né? Que se chama. E aí, no segundo ano, 2 minutos, terceiro ano, 3 minutos, vai crescendo, né? E junto com isso também estudos e práticas de desenvolvimento socioemocional, através de jogos, através de brincadeiras. Então tem toda uma tecnologia mesmo, né? De formação. Nossa. Do caráter, da personalidade, né? Os exemplos mais contundentes, mais fortes, foi na Índia. Então, muitas escolas mesmo já fazem que ensinam isso. valores humanos, valores espirituais, mas de uma forma laica. Não estamos Sim. falando de religião, não. Tá? Mais ou menos igual no Japão, que eles ensinam as crianças, por exemplo, a limpar o próprio banheiro, Por organizar exemplo. a própria sala de aula. Isso já vai criando uma consciência Por maior. por aí. Legal. E, mestre, a gente aqui fala bastante, né, sobre a questão dos não-humanos, de vida inteligente fora da Terra. E tanto que a gente está tendo agora um momento que o governo americano está colocando para nós alguns documentos que eram confidenciais e que muitos acreditam que uma hora vai chegar num ponto de uma revelação mesmo, que eles vão admitir que existe essa vida inteligente, ou aqui já na Terra ou fora.
Como que vocês têm alguma visão sobre isso? Tem algum texto antigo que aborda esse tema? Tem seres vivendo em diferentes planetas, né, em diferentes mundos, e coexistem aqui, inclusive. Né? Aqui na Terra. Aqui na Terra. E aí eu falo com base na minha visão, na minha interpretação, por conta das minhas percepções, minha intuição. Eu sinto que estamos bem próximos mesmo, né, de uma revelação dessa realidade. Você sente isso? Eu sinto isso. Que vai vir essa revelação. Eu sinto 2026 para 2027, as possibilidades são bem grandes. Nossa. Deus shows. Que é a mesma sensação que você tinha com a linha do tempo. É a mesma sensação. Vem junto com isso. Isso é algo que vai corroborar com essa revolução de consciência, com essa quebra de crenças, com essa mudança de paradigma. Para ampliar nossa visão, nossa percepção. Rezo para que isso aconteça logo. Inclusive, né, eu fiz essa pergunta porque a gente vai ter um evento sobre isso, né? Se você puder contar até para gente. saber, legal que você tem essa visão também, a gente fala bastante disso aqui no canal, né? As pessoas estão cada vez mais ávidas de saber essas informações, só que é um conteúdo que não dá para abordar tanto aqui no YouTube, né? Então a gente resolveu fazer uma live fechada, uma super live. A gente está convidando vocês aí para participar dia 8 de agosto. Com um craque aí do tema, né? Rodrigo Romo, não sei se você conhece o Rodrigo Romo, mas muita gente gosta dele, já esteve aqui com a gente no canal, então a gente convida vocês para participarem de uma super live do Lean. Isso mesmo, um momento onde a gente vai começar às 14h no dia 8 de agosto, um sábado, e assim, é super live, né? A gente vai até 5, 6 horas de live, a gente vai indo. E vamos responder todas as suas dúvidas. O Rodrigo vai poder tirar todas as dúvidas. Então conheçam aqui. Apontem o QR Code na tela ou vejam aqui na descrição do nosso episódio maravilhoso e tirem suas dúvidas com o nosso pessoal do suporte. Vai ser muito legal ter vocês com a gente ao vivo, numa plataforma fechada. Vai ser muito legal. Isso aí. E vamos deixar aí, Brunão, por favor, coloca na tela novamente aí o nome do Sri Prem Baba. Essa aí é o Instagram, né, do mestre aqui, para vocês conhecerem todos os livros que ele tem, todos os projetos que ele tem. Quando eu estava falando aqui sobre a Era de Ouro, Satya Yuga, no Google veio aqui, né? Aprofunda-se nos ensinamentos e práticas. O primeiro livro recomendado foi leia a obra Parivartan, a transformação para uma nova consciência, do líder espiritual Sri Prem Baba. O próprio Google aqui que indicou. E como o Maurício falou aqui, uma das obras que foram pilares aí para ele querer se aventurar nesse meio do autoconhecimento e futuramente criar este canal aqui que vocês nos acompanham, foi a obra dele, O Propósito. E agora ele está aqui com a continuação do Propósito, que é o livro Destino, o Poder do Karma. Então, para vocês conhecerem aí, está em lançamento exclusivo aqui, nos primeiros episódios que o Sri Prem Baba vem para divulgar essa obra. Então, conheçam, aprofundem-se. Como ele falou, e eu gostei muito, a palavra seria provoque-se. É isso. É isso. Especialmente se você percebe sua vida andando em círculos. Se você percebe repetindo situações que você gostaria que fosse diferente, mas não consegue mudar, esse livro é para você. Ou seja, se alguém quiser adquirir, como que faz? Em todas as principais livrarias. Todas as principais livrarias já vai estar disponível? Vai estar disponível. Olha, que incrível. E também dá para se comprar também aí, né? Online. Online, né? Muito bom. E que palavra-chave será, hein, Maurício? Exato. Para quem chegou aqui até o final, a gente tem aquela nossa dinâmica para saber quem são os que estão mais próximos do despertar. Para ver quem está mais perto da linha do tempo da confiança e da manifestação, Exato. né? É isso. Então, e aqui em homenagem ao nosso grande mestre Sri Prem Baba, escrevam nos comentários a palavra destino. Seria muito bom, a hein? nossa homenagem aí à nova obra dele, que
vai abalar muita coisa. Exatamente. Então escrevam aí destino e também escrevam de onde vocês estão nos assistindo. A gente sempre fala, pô, se esse conteúdo aí ele te adicionou, nem que seja um pouquinho, a gente sabe que é bastante, mas nem que seja um pouquinho. Imagina que legal se uma pessoa que você ama de verdade pudesse receber. Então compartilha aí. Nossa, Maurício, outro dia eu vi que parece que por semana a gente está tendo mais de 30 mil compartilhamentos. Olha só, o pessoal tá fazendo a parte dele. Então compartilha essa live aí maravilhosa. Conheçam o trabalho do Sri Prem Baba, que é um trabalho muito especial. É sempre uma honra recebê-lo aqui, viu? E mestre, se você tiver uma última mensagem assim que está no seu coração para deixar para o pessoal que ainda está lá assistindo, se você puder passar para nós. O que está te tocando agora assim? Persiga a gratidão de maneira a preencher o seu coração de alegria com primor. Você merece isso. Você merece preencher o seu coração de alegria com primor. Você merece. E todo esse conhecimento, todos esses livros, especialmente esse livro novo que eu estou lançando, Destino, o Poder do Karma, é para te ensinar, para te ajudar a encontrar alegria com primor no seu coração. Muito bom. Muito sensacional. bom. Muito obrigado pela sua presença. Viu? Sempre uma honra recebê-lo. É uma honra estar aqui com vocês também, é uma alegria. Sempre é muito gostoso, sempre flui muito bem a nossa conversa. Fluiu bastante. Bem no flow, né? Poder do agora. Poder do agora. Exatamente. Dá um Deixa tchauzinho seu tchauzinho nessa câmera aqui. Sim. Ok, meus amores. Então, eu vou encerrar aqui com um mantra, que é uma bênção para vocês, ok? Ok. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kasti Dukha Bhagavate Om Purnamada Purnamidam Purnad Purnan Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Paramatma ki Jai Ho Sri Satya Mahaprabhu ki Jai Ho. Eu disse que você seja feliz, que a existência possa suprir todas as suas necessidades, que você se realize no amor e na verdade. Isso é perfeito? Aquilo é perfeito? Do perfeito se origina o perfeito? Receba o perfeito do perfeito e somente o perfeito permanece. Que haja paz. Que haja paz. Que haja paz. Vitória da luz. Vitória da verdade. Recebam meu amor, recebam minhas bênçãos. Até um próximo encontro. Namastê. 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 Valeu, galera. Valeu. Destino, hein?